A gente tem um efeito, Marçal, um fenômeno, visto que ele ficou 0, alguma coisa atrás do segundo colocado. Sim. E ele que vem aí no nosso histórico de primeiro turno, né, causando muitos efeitos. Exatamente. Você sabe o que eu estava lembrando? Vocês estavam falando, não sei se o Pedro também recebeu, quando na sexta-feira à noite esse laudo falso começou a ser distribuído, ele não chegou sozinho, ele chegou com uma mensagem da pessoa da campanha do Marçal. Eu recebi. E a mensagem foi: fogo no parquinho. Então veio o laudo e veio a mensagem: fogo no parquinho. Ou seja, que era a ideia, né? A ideia era essa, eles Incendiar. fizeram isso sabendo que eles iam provocar um cataclisma na eleição em São Paulo. Só que o que a gente está percebendo agora é que o tiro pode ter saído pela culatra na avaliação desses próprios aliados do Pablo Marçal. E tem uma projeção aqui de como foi essa campanha para o Pablo Marçal, como ele foi de 0 ao 100 em 1 minuto, como a gente diz, né, na internet. O efeito Marçal aqui na eleição de São Paulo, 1.719.000 votos, 274, ele que ficou em terceiro lugar nessa disputa, lá em maio, aparecia com 5% da intenção de votos. É incrível. Maio, gente, fim de maio, hein? 30 de maio, ele era nesse momento aqui uma peça tida como fora do baralho por parte das campanhas tradicionais que apostavam numa polarização Boulos-Nunes com a Tabata correndo por fora. E viam com desprezo, inclusive. Ah, não, imagina, você vai bagunçar um pouco, coach influenciador, olha esse partido, é um partideco, é um partido, né? Subiu para 10% em junho. Em julho, ele chega a 13%. Aqui é importante lembrar, foi nesta época que Datena bateu 17%, depois 19% na Quest. Nossa, é verdade. E Pablo Marçal estava baixo ainda. Vem o primeiro debate da TV Bandeirantes, dia 8 de agosto, 13%. Ele sobe para 19%. Quando ele tem aquele... Todo mundo se assusta com o que aconteceu no debate, todo mundo se espanta. Vem para 19%. Em 24 de agosto, o bloqueio das redes, o primeiro bloqueio. Ele cai para 17%, mas logo volta para 20%, depois da cadeirada do debate realizado na TV Cultura. De 20 vai para 22, um mês antes da eleição, depois 24, 21, 21, o soco desferido por um assessor dele no chefe do marketing da estratégia do Ricardo Nunes não impacta esse percentual, como a cadeirada também não o tira votos. E aí, como o bloqueio das redes também não faz com que ele perca. E aí ele chega na eleição com 21, 26% nas últimas pesquisas, o laudo falso, e ainda assim ele termina com 28%. Sem tempo de televisão, Sem né? tempo de televisão, e se você for olhar o custo Redes voto... bloqueadas, né? Se você considerar que o Nunes, o Boulos e o Marçal têm mais ou menos a mesma quantidade de votos, você olhar o custo do voto do eleitor do Marçal é muito menor. O dinheiro investido, proporcionalmente ao número de votos que ele recebeu, é muito menor do Marçal do que do Boulos e do que do Nunes. Então ele concorreu com menos dinheiro, sem um arco de aliança, sem gente na rua, sem uma estrutura de militância partidária, porque o PRTB não existe do ponto de vista da militância partidária, e ele ainda assim conseguiu alcançar um terceiro lugar, encostando no primeiro e no segundo. E óbvio, fica um legado, desculpa Pedro, fica um legado pela frente, mas imagina o que seria Pablo Marçal se tivesse nessa aliança uns 3 ou 4 partidos, se tivesse uns 2 minutos e meio de televisão e se tivesse um banho de loja com marqueteiro eleitoral tradicional que fizesse com que ele tivesse algum tipo de desempenho diferente.